totalmente premiada. Hoje eu tô que nem o mercado financeiro, mais na torcida do que na projeção, porque a projeção do mercado financeiro mais parece torcida. E por que é que eu tô falando isso? Porque saiu o resultado da Petrobras, a gente vai comentar isso e vai mostrar as projeções do mercado financeiro. Então, vocês já sabem que vai parecer mais torcida do que qualquer coisa. Agora sim, eu vou dar bom dia para vocês. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sexta-feira de carnaval, né? E a gente já está aqui entrando tanto no clima do carnaval quanto do Oscar. Bom dia para você que está nos assistindo na Pop TV, em Sobradinho e Porto Alegre. Já dei spoiler, já falei que a gente vai falar de resultado da Petrobras, mas tem outros assuntos importantes para tratar com vocês. Saiu o IGPM, vamos ver quais foram os vilões aí do mês de fevereiro, segundo a métrica da FGV. Mas tem também índice de confiança do comércio, tem superávit também, a gente vai falar sobre isso. O mercado também estava esperando um resultado do governo central um pouquinho diferente. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está aí de casa? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os telespectadores. Estou exatamente no mesmo local que eu vou passar o carnaval, em casa hoje. Então eu vou ficar aqui os próximos dias. Mas vamos falar do que a gente vai falar aqui no programa, porque a gente vai meio que fazer assim, hoje não saiu nada, né, Débora? Então a gente vai pegar tudo que a gente estava devendo para vocês aí, antes do sextou mais aguardado do ano, que é o sextou de carnaval. Então vai ter o IGPM, que saiu ontem, vou comentar hoje. Vai ter a Petrobras também. Saiu o resultado fiscal do mês de janeiro aí, teve superávit, mas o mercado não falou muito sobre isso também, né, para variar, né, a gente comenta mais depois. Então tem bastante coisa para a gente tratar aí nesse dia de hoje, mas a gente já pode passar para nossa agenda, né, Débora, já que tem tanto assunto, né, vamos ver se a agenda está movimentada também, né? Olha, a agenda está movimentada mais fora do Brasil do que aqui. Porque hoje a gente tem resultado corporativo lá na França, então antes da abertura já saíram aí os dados do Casino, né, a empresa francesa, mas a gente tem 12h15 o presidente do Fed de Chicago participando de um evento hoje, e aí a gente começa a ter a agenda na Europa. Saíram as vendas no varejo de janeiro da Alemanha, o PIB do quarto trimestre na Turquia e o vice-presidente do Banco da Inglaterra discursou em uma universidade hoje. Então, o começo da agenda, como sempre, ali mais voltado para a Europa, justamente por conta do fuso horário. Mas aí a gente segue a agenda e vocês vão ver hoje que a agenda está muito tomada por dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, PIBs de uma forma geral, então tem PIB na França, Portugal, na Índia, tem também o CPI preliminar de fevereiro na Alemanha, índice de preços ao consumidor aqui, e 10h15 um indicador da FGV que é o de incerteza econômica. Depois que saem todas as sondagens, então saiu sondagem do consumidor, do comércio, dos serviços, depois que tudo isso é divulgado, eles fazem um indicador de incerteza econômica e meio que compilam todas essas sondagens. Ele é um relatório bem interessante. A gente pode até eventualmente trazer para vocês, mas ele é extenso, então tem que acabar, nossa, me fugiu a palavra, tipo fatiando ele para não ficar muito pesado. Mas a gente tem também o PIB do Canadá hoje, então como eu falei, PIBs tomando boa parte da agenda, só que a gente tem um dado que é bem importante, que saiu também agora nos Estados Unidos, que é o famoso PCI. Ontem a gente teve o PCI trimestral. O PCI, para quem não sabe, é o preço o índice de preços de gastos com consumo. Tá? Então é um dado muito olhado, porque como ele olha ali só gastos com consumo e junto a isso sai renda pessoal, sai o núcleo também, além do índice sai ali o gasto com consumo propriamente dito. Ele é muito olhado de perto para o Banco Central dos Estados Unidos tomar decisões de política monetária. Não tanto trimestral, mas esse mensal. E ele saiu hoje às 10h30 e deve nortear boa parte do dia. Lá também, 11h45, sai o PMI da ISM Chicago, não o do S&P Global. Esse vai ser divulgado posteriormente. Temos também poços de petróleo em operação. Mas tem já nas 10h30 da noite, algo que só vai para a gente refletir depois do carnaval, porque nesses dias não tem mercado aqui no Brasil. Para quem não sabe, o carnaval é um dos únicos feriados, na verdade é o único feriado que emenda no mercado financeiro. Então a gente não tem, na segunda-feira não tem mercado, ele só volta depois da quarta-feira de cinzas. Então, esses dados que vão sair durante esses dias devem só repercutir depois do carnaval.
Então, hoje é um dia de bastante movimentação, não só por ser o último dia útil do mês, mas também porque vai ter aí anteceder o carnaval e muita gente já vai se posicionar para passar todos esses dias sem mercado. Então, um dia de bastante operação, embora não tenha muitos indicadores na agenda. E aí, 10h30, como eu falei, como estava falando, a gente tem o PMI industrial e de serviços da NBS, também não é o da S&P Global, esse é o medido na China mesmo, de fevereiro, mas isso deve repercutir, como falei, só depois do carnaval, assim como todos os dados que saírem na agenda global durante esses dias, André. Vamos então agora para o Brasil, Débora, falar aí do IGPM, né? O índice da GV saiu ontem, né? Mas a gente vai discutir ele hoje. Uma alta de 1,1% esse mês de fevereiro. Agora você tem um acumulado em 12 meses de 8,44 e a alta foi puxada muito pelos preços ao produtor, que estava caindo, e os preços ao consumidor. Então a mesma tempestade perfeita que a gente viu do IGP no IPCA 15, que era aumento do preço de combustíveis, a volta do bônus de Itaipu, o fim do bônus de Itaipu na energia elétrica, o café, fez com que o ovo também, o ovo teve um grandes problemas, né? Então, tudo isso aí acabou gerando essa inflação bem elevada aí segundo a FGV. Vamos ver aqui primeiro a variação, como que ficou a variação, né, do IGPM de uma forma geral. A gente vê no mesmo período do ano anterior, porque você estava com o índice de preços ao produtor, que é o IPA, muito reduzido, você teve uma deflação de 0,52%. Agora a gente tem um mensal de 1,06% do IGPM. Em 12 meses ele já chega em 8,44 e o acumulado do ano dele chega em 1,33. Vamos ver então agora os componentes dele, porque é aí que é o mais importante, porque o que mais atinge a gente é o IPC, né? E a gente vê que o IPC ele está em 0,91. A gente vai ver quais são os destaques deles aí depois aí para entender por que subiu o IPC de tal forma. Mas a gente tem essa alta de 0,91, com um acumulado em 12 meses já chegando em 3,96. A gente tem o IPA também subindo bastante. Você vê que o acumulado do IPA está bem elevado, 9,84, enquanto você tem uma variação mensal de 1,17. O INCC, que é o índice da construção civil, subiu 0,51 e já está com o acumulado de 7,18. Então a gente vê que realmente esse mês de fevereiro ele teve uma alta muito grande de preços de combustíveis, uma alta de energia elétrica, e isso daí afeta muito os produtores e os consumidores ao mesmo tempo. A gente vai ver agora as influências, inclusive. Vamos lá ver as influências para vocês entenderem quais foram os vilões, né? A gente teve, tarifa de energia elétrica residencial, um aumento de 5,52% aí nesse mês. A gasolina subiu 2,44% para o consumidor. A gente tem que o ensino superior subiu 5,63%, o fundamental 6,16%, e a gente tem aqui também que o café em pó subiu 12,17%. Se a gente pega também a produtor, a gente vai ver, por exemplo, aí que teve alta do café em grão, do café moído ao produtor, a gente teve alta do diesel ao produtor, o diesel ao produtor subiu 4%, o ovo ao produtor também subiu bastante, subiu mais de 20%, subiu 21%. Então, em pleno carnaval, a gente tem esse problema, o ovo subindo bastante. A gente sabe que está com o problema do calor, a quaresma chegando, as pessoas vão comer menos carne. Isso daí vai aumentar o preço do ovo, então as galinhas não estão querendo botar ovo aí, tá muito quente. Quem quer trabalhar, né, nesse calor aí, sem ar-condicionado, eu entendo perfeitamente nossas amigas galináceas nesse momento. Então isso tudo aí tá gerando essa inflação que a gente está vendo, né? E a gente vê as quedas que você teve queda na passagem aérea, na batata inglesa, a queda no arroz. O cinema caiu, então tá mais barato para vocês verem ainda estou aqui, que nem a Débora estava de Fernanda Torres nesse começo, mas a gente vê aí que a gente tem bastante problemas aí em alguns setores aí, café e o ovo agora entrando na brincadeira também como um grande problema. A gente tem os combustíveis também afetando bastante a inflação, energia elétrica com o fim de Itaipu, então todo aquele efeito rebote, ou seja, tudo aquilo que a gente teve de influência positiva da energia elétrica em janeiro, agora ela volta a aparecer em fevereiro. E
e esses fatores sazonais como cursos de ensino superior. Então, essa aí, Débora, mais ou menos a explicação que a gente tem de por que você teve um IPC, um IGPM tão elevado aí nesse mês de fevereiro. E um IGPM aí também bem parecido com o IPCA 15, né? Vários dos mesmos itens aparecendo nos dois índices, até porque um mede do dia 15 ao dia 15, o outro também termina um pouco antes do final de fevereiro, mas aqui o que eu queria trazer é que a gente vê essa aceleração, né, acontecendo muito por questões sazonais, né? Se a gente for pensar, Quaresma tem todo ano, calor também tem todo ano, ensinos superior, fundamental, tudo sendo reajustado tem todo ano, mas a gente tem uma coisa a mais, porque eu até vi alguns comentários quando a gente falou do preço dos ovos aqui na semana passada, sexta-feira passada, para quem não lembra, a gente abordou bastante esse tema. E a gente acabou, na verdade, na quinta-feira passada. E aí muita gente falou, mas calor e Quaresma tem todo ano. A questão é que está mais quente e está ficando mais quente. E a gente tem projeções de que a gente passe a ter verões mais quentes. Junto a isso, tem o quê? Alta de preço de milho. Junto a isso, tem preço de embalagem também, que está mais caro. Então, tudo junto acaba levando o preço dos ovos para cima. Então, o calor está penalizando muito. Para quem não sabe, galinhas, elas são bichinhos ali de sangue quente. Então, se você tem um calor excessivo, elas gastam bastante energia só para ficarem, para sobreviverem mesmo, para estarem fazendo suas atividades normais. Então, para botar o ovo é muito mais difícil, elas gastam muito mais energia, então elas colocam menos ovos. É que nem a gente mesmo, que fica com calor e, não, né, e fica com menos energia para fazer as coisas na maioria das vezes. As galinhas, elas sofrem muito com isso. E como as regiões de São Paulo, que tem as granjas, né, as regiões granjeiras, elas estão muito quentes, as galinhas estão sofrendo muito. E a gente até brincou, né, na semana passada, colocou ali a galinha segurando uma Louis Vuitton, mas eu acho que, né, elas não tomaram essa consciência de classe ainda, né? Elas são bastante exploradas, as galinhas. Queria que elas tivessem acesso a tudo que elas produzem e quaisquer itens que elas quisessem consumir, mas a gente sabe que a exploração das galinhas não é fácil. Mas vamos passar para outro assunto aqui. Vamos falar sobre Petrobras, porque foi um assunto que vocês cobraram ontem. Eu falei que eu ia trazer hoje, porque a gente ia destrinchar o resultado da Petrobras para entender o que está acontecendo, o que levou a esse resultado. A gente vai falar das outras petrolíferas também. Então, eu queria explicar para vocês com calma. E ontem a gente teve outros dados que acabaram tomando bastante tempo e ia ficar muito apertado para falar de Petrobras. Bom, a Petrobras ela teve lucro no ano. Se a gente olha o ano de 2024 todo, ela teve 36 bi de lucro ao longo do ano. Teve queda, sim, em relação ao ano passado, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ainda assim ela vai pagar 9 bilhões em dividendos para os acionistas. Mas vamos entender, né? Porque está todo mundo falando, o prejuízo da Petrobras, o que está acontecendo com a Petrobras. Então vamos começar vendo o que o mercado estava esperando para a Petrobras, porque o mercado estava com projeções bem otimistas. Eu acho que eu vou explicar para vocês por que o mercado errou tanto aqui na mão em relação aos dividendos, em relação ao lucro líquido da Petrobras. Então, vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar. Boa, o BTG, vamos pegar banco por banco aqui. O BTG, ele esperava vamos falar primeiro do lucro aqui, né? 11,8 bilhões de lucro líquido no trimestre, tá? Que a gente não está olhando o ano, a gente está olhando estimativas para o quarto trimestre. O Citi esperava 7 bi. A XP esperava 4,7 bi e o Itaú 14 bi. A UBS esperava 8,2 bi. O que aconteceu? Teve um prejuízo de 17 bilhões. Mas aí a gente tem que entrar num ponto para entender o que é esse prejuízo. Tem questões cambiais, como a gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou explicar isso para vocês, mas tem questões contábeis também. Só para vocês entenderem, quando a gente olha um balanço de uma corporação, de uma empresa, a gente olha regime de caixa e regime de competência. Nem tudo que você provisiona num regime de competência vai sair do caixa. Por isso que a gente separa os dois. Então, não necessariamente tudo que está num balanço saiu de fato do caixa. Pode ser que só esteja provisionado porque precisa estar provisionado naquela competência, naquele mês de competência, naquele trimestre de competência. E a Petrobras ela foi muito afetada por isso, porque a Petrobras ela tem dívidas em dólar. E o dólar subiu muito no final do ano. Então, essas dívidas elas ficaram mais caras, elas subiram muito.
Isso quer dizer que a Petrobras vai desembolsar todo esse caixa de uma vez só? Não, ela está provisionando essa dívida e conforme o dólar flutua, essa dívida flutua junto. E isso acabou prejudicando bastante a Petrobras. Isso sem contar algumas questões mesmo de transações tributárias que a Petrobras acabou tendo nesse trimestre. Se a gente não tivesse esses eventos extraordinários, aí o lucro dela no ano seria mais parecido com o ano passado. Seria ali na casa dos 100 bi. Mas como a gente teve todos esses eventos extraordinários e essa alta cambial, teve queda do preço do petróleo também, mas tudo isso levou com que a Petrobras tivesse prejuízo no trimestre, mas ainda tivesse lucro no ano. Em relação aos dividendos, aí sim eu falo que parece mais torcida, e o lucro também, né? Parece mais torcida do que projeção. Porque olha aí, 19 bilhões projetados pelo BTG, 43 bilhões projetados pelo Citi, 17, dá até vontade de rir, né? Porque é muito discrepante. 17,5 bilhões projetados pela XP, 15,2 bilhões projetados pelo Itaú e a UBS projetou 14,4 bi. A Petrobras vai distribuir 9,1. E o EBITDA, que é o potencial de gerar caixa da empresa, também o mercado errou bastante. Eu não vou falar um por um, porque estão todos muito próximos ali dos 60 bi, mas o que realmente aconteceu foi 40 bilhões. E essa geração de caixa, esse potencial de geração de caixa, também foi influenciado por todos esses motivos que eu já expliquei para vocês, tanto o lucro quanto o potencial de geração de caixa. Mas a gente separou também um painel para vocês acompanharem aí os principais indicadores da Petrobras e os motivos. Então o resultado a gente já falou, né? Foi 36,6 bi no ano ou 7,5 bilhões de dólares. Queda em relação a 2023, que a gente tinha teve um lucro, né, de 2023 de 124 bilhões no ano todo, então teve uma queda aí de 70% no lucro líquido da Petrobras anual. E as principais causas: variação cambial em dívidas com subsidiárias no interior, então do exterior, isso eu já falei para vocês. As transações tributárias também prejudicaram bastante, e aí a gente também tem que pensar que algumas transações que acontecem em balanço são às vezes mudanças de caixinhas. Elas estão ali numa caixa e ela passa, por exemplo, para patrimônio. Então, por mais que tenha tido prejuízo, teve um aumento de patrimônio por questões também contábeis empresariais. Geração operacional de 38 bi e a dívida financeira de 23 bilhões, ainda no menor nível desde 2008. Embora tenha tido toda essa movimentação, ainda está no menor nível desde 2008. Vamos seguir que tem mais um painel aí para vocês com algumas informações também sobre o lucro da Petrobras. Investimentos e pagamentos em projetos teve 91 bilhões, dividendos pagos 102 e tributos pagos aos cofres aí 270 bi, o segundo maior valor em 10 anos. Produção e abastecimento. Isso é importante a gente entender para ver para onde também estão indo os investimentos, para onde está indo o dinheiro da Petrobras, como é que está a produção da Petrobras, porque isso é muito importante, inclusive, para projeções futuras, para, inclusive, guidance, né, que é a sinalização para os próximos trimestres. Então, produção de petróleo e gás natural, 2,7 bilhões de barris diários. Índice de reposição de reservas de 154%, recorde na produção de gasolina e diesel. E o diesel produzido em 2024 era capaz de abastecer 1,5 milhões de caminhões. Então aqui, né, a gente vê que a Petrobras, por mais que ela tenha tido prejuízo, não foi um ano ruim. Ela foi muito afetada principalmente pela questão cambial e das dívidas, e por alguns ajustes de contábeis que fizeram com que as coisas mudassem ali de lugar. Mas não foi um ano ruim para a Petrobras, senão ela também não estaria distribuindo 9 bilhões de dividendos. Mas também não foi um ano bom para as petroleiras de uma forma geral. Então a gente pegou aqui outras petroleiras, outras petrolíferas globais, para a gente comparar se elas também tiveram queda no ano de 2024 em relação ao ano anterior. E na maioria das vezes, sim, elas tiveram. A BP, por exemplo, tinha tido um lucro em 2023 de 15,2 bilhões de dólares. Aqui estão todas dolarizadas para a gente poder comparar outros países. Então, de 15,2 para 0,4, então ela teve, na verdade, 350 milhões ali, que aqui está arredondado, mas é algo em torno de 350 milhões, se não me engano, de lucro líquido. A Shell saiu de 28,2 bilhões de dólares para 23, queda de 18%. A BP teve queda de 97%. A Chevron teve queda de 17% no lucro, de 21 para 17 bilhões. A Total Energies também de 21%, queda aí de 23 para 18.
E a ExxonMobil caiu 6%, o lucro de 36 para 33. Ela foi a que menos sofreu entre as petrolíferas globais. E a Petrobras, queda de 70. E todas elas também sofreram com a queda do preço do petróleo durante o ano. Para quem lembra, né, o preço do petróleo ele deu uma esticada muito grande ali nos anos anteriores e depois ele foi arrefecendo. E isso acaba mexendo, sim, com o lucro das principais empresas de petróleo que já tiveram lucros anteriores reduzidos. E a gente não pode deixar de esquecer que o ano passado foi muito bom para a Petrobras. Ela teve um lucro histórico aí de mais de 124 bilhões. Então também era de se esperar que caísse um pouco de um ano para o outro. Mas a queda foi mais acentuada justamente pelas questões cambiais e pelas transações tributárias, André. Eu acho assim, uma das coisas que mais me irritou de toda essa história aí do mercado eles ficarem bravos que a Petrobras anunciou aumento de investimentos, né? Eu acho isso um absurdo, né? Porque aí mostra muito como que é a cara do dito mercado mesmo, né? Pô, uma empresa tem que investir para conseguir aumentar a sua capacidade produtiva, para conseguir continuar gerando lucros futuros. Só que na visão deles essa questão se eles vão pegar uma parte desse dinheiro para investir, então quer dizer que isso daí vai significar que eu vou ter menos dividendos sendo pagos para mim. Eles só pensam realmente no dinheiro do bolso, né? É um pouco aquela questão, tipo, que o Keynes falava, né, que você perde essa função, né, da Bolsa de Valores, que seria você garantir o financiamento por outras fontes aí da empresa e simplesmente você vai lá e só quer saber aí de pegar o dinheiro da maneira mais imediatista possível, né? Então acho que assim, o mercado, assim, depois do mercado ficar bravo aí que reduziu, que gerou muito emprego nesse mês. Agora o mercado fica bravo que você aumentou que a Petrobras vai aumentar os níveis de investimentos. É o fim da picada, né, Débora? Mas é de se entender, né, André? Porque o mercado ele olha muito curto prazo. Então ele quer saber se ele vai ter lucro no curto prazo. Ele não está pensando no médio e longo prazo. Porque se estivesse pensando em médio e longo prazo, ele estaria mais preocupado na geração de valor da empresa e quanto ela reinveste para aumentar sua capacidade produtiva, para aumentar a sua competitividade, para ter mais tecnologia, ficar mais tecnológica e mais ali realmente competitiva com os pares globais. Então ele estaria olhando para tudo isso se ele estivesse pensando sim em valorização da empresa a médio e longo prazo e perspectivas de lucros futuros. Mas parece que o mercado ele sempre olha de uma forma rasa, como um pires mesmo. Ele quer saber se no próximo trimestre ele vai receber os mesmos dividendos que antes. Só que ele esquece que se a empresa não investir em tudo isso, se não continuar competitiva, se ela não se modernizar, se ela não investir em tecnologia, ainda mais a gente está falando de uma empresa de petróleo, se ela não tiver ali uma capacidade produtiva que funcione e que traga ali, que tenha um aumento para suprir as suas demandas, ela não vai receber os dividendos no longo prazo. Precisa também ter esse investimento. E essa é uma crítica que eu faço ao mercado financeiro há muito tempo. Porque por muitos anos a Petrobras distribuiu mais do que ela tinha de lucro e de dividendos. Então ela estava distribuindo mais de 100% do lucro, principalmente nos anos anteriores, em governos anteriores. Ela tinha essa distribuição enorme, não só para isso entrar como receita também para o governo, mas para agradar os acionistas. Só que se você distribui mais de 100% do seu lucro, você reinveste como? E aí o mercado entra também com outro interesse, que não é só desse lucro no curto prazo. Se a empresa começar a ficar mais sucateada, também fica mais barato para ele comprar. E eles têm um interesse sim na Petrobras, nunca esconderam isso. Então acho que tem dois fatores aí. Toda vez que sai notícia de que a Petrobras está pensando em investimento, e isso foi uma causa de atritos muito grandes no passado. Se a Petrobras falar, vou aumentar o investimento, eu vou liderar a transição energética, o mercado fica com um bico desse tamanho porque ele pensa, bom, então vai diminuir meus dividendos. E eu quero dividendos no curto prazo, porque não sei o que vai ser daqui a 10, 30 anos, que é o tempo de uma maturação, por exemplo, de uma transição energética que é de longuíssimo prazo. Então ele não vai olhar nesse horizonte, ele vai pensar no agora e, se possível, deixar o mais ali sucateado,
segurada para ele poder comprar mais barato se um dia a Petrobras voltar a ser alvo dessa especulação de privatização. Então a gente tem que entender como a cabeça do mercado funciona, porque a gente entende todas essas reações, inclusive aqui dessa reação tão exagerada aí a possíveis dividendos menores, por exemplo, ou a possíveis investimentos que deveriam sim ser comemorados, porque isso vai garantir a sustentabilidade desse lucro no futuro, mas não, eles estão pensando só no curto prazo. E falando em mercado, André, acho que dá para a gente falar rapidinho aí do superávit, né, que surpreendeu também o mercado, superávit primário. Ah, sim. Só uma pergunta, Débora. O pessoal do mercado financeiro, ele repercutiu muito aí, bateu bem essa notícia? 0 menções. André, assim como o resultado que a gente falou ontem, eu não vi o superávit primário sendo alvo de muitas manchetes não, viu? Porque assim, o risco fiscal é sempre aquela mesma coisa, toda hora. Porque o fiscal do Brasil, o governo gasta muito. Teve uma. Não é, então, de novo, não quero dizer que eu concorde, tá? Eu só tô falando aí que é o que o mercado pede e o governo tá dando pro mercado isso, mas mesmo assim a ingratidão é um negócio absurdo, né? Porque assim, 84,88 bilhões de superávit, um aumento de 2,2% aí em relação ao mesmo período do ano anterior. A gente tem até a tabelinha para mostrar da onde que veio isso, né? Que você teve aumento da receita, aumentou bastante a receita recebida em janeiro de 2025 em comparação com 2024, e aumentou, e esse aumento da despesa, ela já está, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas deve ter dado realmente uns 2,2% de aumento só nas despesas, né? 2,5%. Então você já vê aí que a despesa não subiu tanto assim quanto aumentou a receita. Então você teve um belo esforço aí de você conseguir ter que, mesmo com a receita aumentando bastante, você não tem uma escalada de despesa tão elevada. Concordo com isso? Não, mas é o que o mercado quer. Então, vamos falar com a cabeça do mercado. Isso daí gerou um resultado, um superávit de 88,8 bilhões nesse mês. Mas parece que, mesmo assim, o governo continua sendo gastão, inflacionista, todos aqueles adjetivos aí que o pessoal fala, parece que não olha um dado, um número. Não tem um número que o pessoal olha aí para falar essas besteiras que eles falam aí, né? E a gente tem que defender até o que a gente não gosta, né? Que é superávit, né, Débora? Exatamente. O mercado, e repercutiu muito pouco, viu, André? Eu tô aqui já com a minha mascarinha de novo de Fernanda Torres, porque eu vou chamar a nossa live do Oscar. Mas o mercado falou muito pouco disso, porque é o que eu sempre falo, o mercado é muito seletivo aí no seu olhar para o fiscal, é sempre só quando interessa. André, eu vou me despedir de você. Bom carnaval, a gente volta só na quinta-feira. Então aproveite, descanse e pode se despedir aí da nossa audiência. Bem, gente, a gente se vê na quinta-feira aí. Aproveita o carnaval, cuidado, bebam água. É o meu conselho para vocês, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. E já nesse clima de carnaval e de Oscar, eu quero convidar vocês para a nossa live que vai acontecer domingo às 7 horas da noite. Então você vai entrar nesse link aqui, icl.com.br/Oscar, e vai poder assistir o quê? O react do Oscar com o William De Luca e vários convidados. Então vai ter o Eduardo Moreira, tem também aí a Carol Martins e o Duda Leite, vai ter aí o react, né, do Oscar com o nosso elenco, vai ter uma exibição da entrevista exclusiva também com a Vera Paiva e o Marcelo Rubens Paiva. Então assim, gente, já sabem que é imperdível, como todos os nossos outros eventos também são, mas esse vai ser muito especial e, como falei, eu estou mais na torcida do que na projeção desse ano e eu me investi aqui de mercado financeiro nessa projeção. Inclusive, o figurino hoje, né, nessa coisa de carnaval, já me colocou aqui, ó, eu acho que eu estou sentindo também uma torcida do figurino, porque eu estou o quê? De rosa e verde, né? Nem vou fazer a piada que eu pensei, porque eu sei que o chat já vai fazer, mas me vestiram meio de mangueira aqui. E é nesse clima de carnaval e Oscar que eu passo para os nossos vizinhos de cima. Então o William De Luca e o Guga Noblar já estão prontos para receber vocês. E eu só volto na quinta-feira, porque eu vou soltar confete serpentina nos bloquinhos. Um beijão e até segunda-feira. Até segunda não, até quinta, pessoal. E olha só o que chegou aqui, ó. Pois é, olha aí, agora a lojinha do ICL também tem livros, muitos livros.
Um livro pode mudar uma cabeça, uma biblioteca inteira pode fazer uma revolução. Venha na lojinha do ICL, acesse souicl.com.br e veja os livros que a gente tem para você. Livros que nesse lançamento saem com desconto de 15%. Vale a pena dar uma passada por aqui. souicl.com.br